tarde, meu nome é Ayrton. Estou apresentando um trabalho de conclusão de curso de Ciências Econômicas com o título de Neoliberalismo e a Distribuição de Renda. Um resumo sobre o artigo é que ele analisa, no caso, vou analisar os efeitos do neoliberalismo brasileiro sobre a desigualdade de renda e pobreza no Brasil de 1990 a 2020. Com o objetivo de demonstrar que nos períodos que políticas neoliberais foram mais utilizadas, os indicadores pioraram, e quando o governo foi mais intervencionista e teve políticas sociais e de distribuição de renda mais abrangente, esses indicadores eles melhoraram. Eu utilizei dados do IBGE e Banco Mundial como minha base de dados, né, para poder montar os gráficos e as tabelas no Excel. Foi feita uma abordagem mais descritiva e empírica. E o Brasil, durante a década de 90 até 2002, que foi ali os governos do Fernando Collor, até o final com o Fernando Henrique, continuou, né? O Fernando Collor começou essas políticas mais neoliberais e tentando fazer tentando fazer as privatizações, renegociação de dívida, diminuição do Estado, tentou cortar gastos, né, no funcionalismo público. E o Fernando Henrique, apesar de ter feito todo o plano real, estabilizou a economia, acabou com a inflação, né, melhorou, a gente saiu daquela hiperinflação que tinha e estabilizou a economia, a moeda. Ele aprofundou as políticas neoliberais, fez bastante privatizações, né, importantes, e não se ateve tanto a políticas mais sociais de distribuição de renda. No começo, no início, com o Plano Real, a população ganhou poder de compra, a pobreza, a distribuição de renda melhorou, mas como ele não teve um foco no governo dele para melhorar isso, para ter uma distribuição de renda maior e acabar um pouco com a desigualdade, ter uma política mais equitativa com a população e diminuir a proporção dos mais ricos com os mais pobres, melhorar a distribuição de renda, no caso. Esses indicadores, a gente vai poder observar no próximo slide, que tem alguns gráficos, esses indicadores praticamente se manterem estáveis, eles não melhorou e não piorou, mas se manteve muito estável ali, e isso a melhora na economia, no caso da moeda, da inflação, que deveria ter um resultado melhor para a população, em caso de renda e qualidade de vida, não foi observado nesse período. Então, até 2002, foi o fim do governo do Fernando Henrique, e não houve melhora. Começou até a ter uma certa piora nos indicadores ali no finalzinho do governo dele. Agora, no próximo slide, temos aqui o índice de Gini, que é um indicador que mede a distribuição de riqueza no país. Então, quanto mais próximo de zero, mais igualitária é, e quanto mais próximo de 1, mais concentrada a riqueza do país é. Então, a gente pode observar que aqui no gráfico, eu fiz um gráfico usando a média e a mediana dos períodos de governo. Então, separei pelos períodos de governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, os dois governos Fernando Henrique, FHC 1 e 2, governo Lula, Dilma, e aí separado Temer e Bolsonaro. Bolsonaro, no último ano, a gente tem que fazer um asterisco aqui, que foi o ano da pandemia do Covid-19. Então, o governo ele teve que ter uma política de salvar. As pessoas estavam ficando em casa, a economia estava todo mundo parado, não podia sair. Então, o governo desembolsou, né, fez muitos gastos
para manter essas pessoas em casa e vivas, né? Sendo que elas não poderiam sair para poder trabalhar e garantir o próprio sustento. Então, em 2020, muitos indicadores, principalmente taxa de pobreza, ela diminuiu muito, mas por conta disso. Não foi algo que o governo fez como um plano de distribuição de renda ou algum programa para aquilo. Foi realmente só pontual por conta da Covid. Então, voltando aqui no índice de Gini, a gente vê que de 1990 a 94, que teve ali a sua crise inflacionária e depois com o Fernando Henrique, Itamar Franco e Fernando Henrique, que colocou o plano real. Então a gente pode ver que a média e a mediana elas estão praticamente juntas, né? E pode até ver que até o final do governo Fernando Henrique está estável, não tem uma indicação de que estava melhorando esses índices, né? Principalmente melhorando o índice de Gini. Após já no começo, no primeiro governo Lula e principalmente no segundo governo dele, que é quando ele tem um governo mais social, mais voltado para o trabalhador, para o mais pobre, ele implementa políticas mais sociais, ele tem um aumento do gasto do governo e o índice de Gini pode ver que ele vai melhorando, né? Ele começa a cair. Não é uma melhora significativa, de dizer que é uma melhora assim, muito boa, mas já é alguma coisa, né? O país ele começa a ficar menos desigual, apesar de que ainda o Brasil é um país muito desigual, né? Na comparação com outros países já desenvolvidos ou até mesmo no mesmo patamar que o Brasil. Mas mesmo assim, as políticas sociais e de distribuição de renda no governo Lula e também no governo Dilma até mais ou menos 2016 melhoraram muito esses índices. E a gente pode ver que a partir de 2016, né, que ali tem todo aquele problema no governo da Dilma, com a corrupção, a Lava Jato, os rombos nas contas públicas, nas empresas estatais, né, principalmente na Petrobras, e tem também uma desconfiança muito do mercado e dos investimentos estrangeiros. Ela começou a cortar gastos sociais, colocou como ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que ele fez uma política mais de austeridade, então começou a cortar muitos gastos, e aí o índice de Gini começou a ficar estável, não caiu mais, e a partir do Temer e Bolsonaro ele começou a voltar, começou a piorar por conta do governo Temer. Ele chegou com uma política de austeridade, acabou com muitos programas, cortou o orçamento de muitos programas, principalmente programas sociais, fez muita reforma trabalhista, reforma da Previdência, e o índice de Gini ele já começou ali a piorar, né? E o Bolsonaro aprofundou essas políticas neoliberais novamente. A taxa de pobreza, que a taxa de pobreza eu peguei ela do Banco Mundial, tá? Então aqui tem dados do Banco Mundial e do IPEA. Então ela mede a proporção da população que vive abaixo da linha da pobreza e, segundo o Banco Mundial, a porcentagem de população que vive com 2,15 dólares, né, 2 dólares e 15 cents por dia. Então a gente também, a taxa de pobreza pode ver que ela, por conta do plano real, né, você vê que ela tem uma queda nos governos do Fernando Henrique, que a população teve um ganho, né, de poder de compra muito bom. E a partir do governo Lula até no governo Dilma, a taxa de pobreza cai bastante, que é, mais uma vez, por conta do governo mais intervencionista e com mais políticas sociais. E a partir do final do governo da Dilma, Temer e Bolsonaro, o índice começa a piorar. E lembrando, né, com o Bolsonaro, no último ano, a taxa de pobreza, e aqui na média e a mediana, que elas praticamente ficaram a mesma coisa, ela tem uma melhora por conta, não foi uma melhora de programas, e sim pontual, por conta do auxílio emergencial que foi distribuído para praticamente a população toda do país.
o governo teve um gasto muito alto com isso para poder manter as pessoas em casa e, né, evitar mortes desnecessárias. O próximo slide é a razão dos 10 mais ricos com os 40 mais pobres, né, os 40% mais pobres. E esse é um dado também que veio do IPEA, né, IPEA, IBGE e do Banco Mundial. Então aqui tem a média e a mediana, também a mesma coisa. Essa é uma medida do grau de desigualdade de renda existente na distribuição de indivíduos por sua renda domiciliar per capita. Então, ela compara a renda média recebida dos 10% mais ricos com a renda média dos 10% mais pobres. É um indicador que demonstra o quanto a classe mais abastada concentra de riqueza gerada no país. Então a gente pode ver que aqui com Collor e ali Itamar Franco, e começo aqui com Fernando Henrique, você tem continua alto, não tem uma queda significativa, e com o plano real tem realmente uma boa queda nessa proporção, mais uma vez por conta do poder de compra. A população mais pobre teve um poder de compra bem maior e muito melhor. Já com Lula e Dilma, essa proporção ela cai bastante, mais uma vez por conta das políticas sociais que foi implementada no governo Lula e governo Dilma. Deixou-se mais aquelas políticas neoliberais de lado, houve um maior gasto do governo e aí teve uma diminuição nesse indicador. Já a partir aqui de 2015, né, com o governo Dilma e ali com todos os escândalos e tal, e a volta com um ministro da Fazenda mais neoliberal e a volta dessas políticas neoliberais de austeridade começou a aumentar novamente, a piorar esse indicador com Temer e Bolsonaro também. O que a gente pode concluir com isso é que a estabilidade da desigualdade ao longo do tempo ela aponta para uma necessidade urgente de estratégias que priorizem a justiça social e reduzam as disparidades econômicas. Políticas sociais efetivas são essenciais para combater a pobreza e promover um desenvolvimento econômico mais justo e equitativo. Somente com políticas equilibradas que promovam estabilidade econômica e justiça social é que a gente pode garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo. E eu termino a minha apresentação com uma frase do Adam Smith, que é o pai do liberalismo, né, da escola clássica, e que muita gente usa, muito neoliberal usa, né, o Adam Smith como sendo o opositor ao Marx, né, e ele tem uma frase muito bonita, né, nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto grande parte de seus membros for formada de pobres e miseráveis. Então ele nessa frase diz que a gente precisa mesmo de uma distribuição de renda boa e equitativa para toda a população, que aí a nação pode florescer e ser feliz, né? Caso contrário, a gente tem uma nação que concentra muita riqueza e a boa parte de sua população ela é infeliz naquele país. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado.